Pessoal, boa noite, então, a todos, mais uma vez, né? Hoje vou apresentar para vocês, de forma simples, né, os conceitos de energia, tá? Eu vou fazer alguns exemplos, não deixei nada para vocês fazerem, tá? Até porque vocês já têm a atividade de vocês no AVA. Então, olha só, eu estava comentando com vocês, né, alguns alunos não estavam, tá? Sobre atividade avaliativa de física. Tá? Eu não mandei no grupo de vocês, porque a atividade avaliativa de vocês eu já coloquei lá no AVA. Tá? Professor, como é que eu faço para acessar a atividade? Clica na disciplina, lá no canto direito, já aparece para você minhas mensagens. Lá nas suas mensagens, vocês vão encontrar lá a atividade avaliativa de física. Conforme eu disse ontem, tem 4 questões. Nós concentramos, né? Eu concentrei essa atividade nossa num assunto que a gente trabalhou bastante, que foi o conceito das leis de Newton, né? Ou seja, que a gente está trabalhando da dinâmica. Então, a nossa atividade ela está concentrada, né, dentro desses quesitos ali, envolvendo então os conceitos de dinâmica, tá? Que a gente trabalhou bastante, que vocês também têm muita noção. Né, a gente fez bastante exercício, inclusive a gente tem trabalhado até esses momentos, e vocês, então, estão dentro desses assuntos ali. Então, tem 4 questões, de novo, as mesmas recomendações que eu passei para vocês lá no grupo, também está lá no AVA de vocês, as mesmas recomendações que eu passei ontem, volto a passá-la de novo, tomem cuidado com copiar atividade, copiar trabalho, tá? Que vocês não serão penalizados por isso. Tá? Respostas iguais, porque prova disso, eu até ontem fiz uma brincadeira com o pessoal, perguntei o que é água para 4 alunos, e os 4 alunos responderam de forma diferente, e os 4 estavam certos. Então, tomem cuidado com esses pequenos detalhes ali, tá? Então, a nossa prova, ela tem quatro questões, digamos assim, 90, eu acho que, para não falar 100, mas 80% ela está concentrada em dinâmica, tá? Concentrada em dinâmica, a gente trabalhou as leis de Newton, sobre os conceitos das leis de Newton, e uma questão envolvendo cálculo de trabalho, calcular o trabalho realizado pela força, né? E também uma questão calculando potência, né? Que a gente viu também. Então, concentrei bastante nesses assuntos que a gente trabalhou ao longo dessas aulas, e não coloquei, por exemplo, o assunto de energia, que é um tópico que a gente vai trabalhar hoje, não cobrei nada, tá? Até porque a gente vai trabalhar hoje a energia, né? Mas, para que vocês também possam, então, saber os conceitos que estão sendo cobrados. Tá? Então, qualquer dúvida, vocês têm onde consultar agora. De novo, gente, são 4 questões, leia bastante, tá? Acredito que é uma prova mais tranquila. Professor, você tem certeza que ele é tranquila? Tenho. Muito, muito tranquila. Acredito, talvez até seja mais tranquila que a primeira, em termos de, né, não... É claro, as questões precisam ser bem lidas, tá? Entendidas, interpretadas, para que você possa chegar às suas conclusões, tá? Vocês vão ver que, de conta mesmo, cálculo, a gente não tem muitas questões para cálculo. Na verdade, das 4, vocês vão perceber que são cálculos tranquilos, ou seja, contas simples, se é que tiver muita conta. O demais são apenas conceitos que a gente viu e que vocês vão poder trabalhar. Então, olha só, conforme eu disse na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês, então, os conceitos de energia. Você não vamos dar continuidade, né? Trabalho e energia. A gente já viu o trabalho, e hoje eu vou apresentar para vocês de forma sucinta, né? O que é as energias, tá? Vou apresentar os 3 tipos de energia que a gente trabalha nessa parte da mecânica, e algumas considerações importantes, e eu fiz alguns exemplos, assim, para vocês poderem ter noção. Como sempre, às vezes eu pego exemplos para tentar relembrar os conceitos lá que a gente viu de movimento,
para que esses conceitos não fiquem esquecidos por parte de vocês, tá? Porque o objetivo é sempre a gente relembrar esses conceitos. E como todos vocês já têm noção de derivada, né, seja os alunos do primeiro período, como os alunos que estão nos outros períodos, né, então, eu acho que é o melhor momento para falar para vocês, como eu já havia dito, que um aluno havia me perguntar, professor, o que é velocidade instantânea? Velocidade instantânea, né, é a taxa de variação, ou seja, é a derivada da posição em função do tempo. O que é aceleração instantânea? É a derivada da velocidade em função do tempo. Para os alunos que estão em períodos acima, lembram, já viram esses cálculos que eu estou falando. Para o pessoal que está no primeiro período, a gente já sabe o que é derivar, mas a gente vai fazer esses cálculos também na semana que vem, na nossa próxima aula. Na segunda-feira, a gente vai fechar fazendo essas aplicações sobre derivada. Então, vocês já têm agora a noção completa, digamos assim, para a gente poder trabalhar nos próximos semestres, né, aprofundar esses assuntos utilizando os conceitos fundamentais de cálculo 1. Tudo bem? Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Lembrando, pessoal, a atividade avaliativa de física não será enviada no grupo de vocês, assim como a de metrologia para os alunos dos períodos acima, a de física também já está disponível lá no AVA de vocês. Basta clicar em Minhas Mensagens, lá no canto direito, Minhas Mensagens, lá vocês vão encontrar, para cada disciplina, a atividade avaliativa. A atividade física, havia dado um problema, por exemplo, na minha internet, ela foi duplicada, a de física e a de metrologia. Acredito, a de cálculo também foi duplicada, ou seja, é a mesma atividade. Professor, apareceu 3, 4, é a mesma. Então, você pode excluir outras duas. É claro, eu sei que vocês também não iam fazer as duas tão repetidas, entregar e não perceber que é a mesma coisa, apesar que isso acontece. Tá? Então, todas as atividades estão disponíveis lá. Se vocês, o Wander, o João, que estão aí, o Eduardo, o Felipe, o Samuel também, que acabou de entrar, eu sei que vocês têm um outro grupo com outro de vocês ali. Então, se vocês puderem também passar essa informação no grupo de vocês, avisando o pessoal que a atividade está lá no AVA. Às vezes, vão ficar esperando o professor mandar a atividade lá no grupo do WhatsApp. Não vai chegar no grupo do WhatsApp, ela já está lá no AVA de vocês. Já pode começar a fazer, baixar ela e depois só mandarem para mim por e-mail. Então, acredito que de informações todas estão passadas. Agora vamos para a nossa aula de física. Vamos começar os nossos conteúdos para hoje, para que a gente possa, então, trabalhar. Então, vamos lá. Compartilho aqui minha tela com vocês, como sempre tenho feito, e depois vocês acompanhem junto comigo aqui. Então, olha só, dando sequência, então, aqui no nosso tema trabalho e energia, né, que é o que a gente vem estudando até esse exato momento, dentro da mecânica. Hoje nós iremos falar, então, sobre a energia. Tá? Então, olha só, existe uma definição muito clássica, tá, do que é a energia, tá? Existe uma definição muito clássica, que eu, particularmente, eu passo para os alunos, né? Existe um livro que usa muito essa definição, e eu concordo por parte, porque existe outros conceitos que eles podem muito bem aprofundar nesse livro, né? Deixar essa definição mais abrangente, mas para o nível de vocês, ela é uma definição muito bem, né? Muito bem clara, tá? Que vai deixar o conceito tranquilo. Então, olha só, o que é energia? Nós já vimos o que é trabalho. O trabalho, vimos que é a transferência de energia de um sistema para o outro. Então, o que vem essa energia? A energia, então, na hora que eu já vimos que o trabalho é a transferência da energia de um sistema para o outro. Então, a energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. A energia é a capacidade que um corpo tem de realizar um determinado trabalho, onde o trabalho é a energia, transferência de um sistema para o outro. Então, nós vimos que pode haver... Então, olha só, o que acontece? A energia é uma capacidade de realizar trabalho.
Só que nós vimos que fisicamente só há trabalho quando há o deslocamento do corpo. Se não houver deslocamento do corpo, nós vimos que fisicamente não há realização de trabalho, mas existe energia sendo gasta ou sendo utilizada ao longo desse processo. Então, tome muito cuidado, né? Eu estava morrendo de vontade de colocar uma questão dessa aí na avaliação de vocês, mas eu não tinha como colocar porque eu não tinha falado sobre energia, né? Aí o meu coração ficou triste. Mas tome muito cuidado para não confundir. Eu posso gastar, vou usar esse termo, mas eu posso gastar uma certa energia sem realizar trabalho. Porém, eu não posso realizar trabalho sem que haja deslocamento. Então, olha só, é uma informação muito importante. Pode acontecer uma dissipação, um gasto de energia, sem que eu realize trabalho fisicamente falando. Só que, independente se eu realizar trabalho ou não, nesse processo, se o trabalho for zero ou não, existe uma energia sendo, né, transferida de um sistema também. Então, é uma informação importante. Primeira energia, então, que a gente vai estudar é a energia cinética. Professor, o que é energia cinética? É a energia associada ao movimento dos corpos. Se o corpo está em movimento, significa que ele tem energia cinética. O corpo tem uma certa velocidade, tem energia cinética. Em outras palavras, a energia cinética, ela depende apenas da velocidade. Se a velocidade for igual a zero, a energia cinética também é igual a zero. Se a velocidade for máxima, a energia cinética também é máxima. Tudo bem, pessoal? A energia cinética é a energia associada ao movimento dos corpos, ou seja, ela depende apenas da velocidade. Se eu falo para vocês, um corpo encontra-se parado no semáforo, qual é a energia cinética? Qual é a velocidade dele se eles encontram-se em repouso? Zero. Zero. Qual é a energia cinética? Zero. Zero. Então, a energia cinética, gente, só depende da velocidade. Não depende da massa do corpo, não. Depende apenas da velocidade. E observe, a velocidade está elevada a quanto? Ao quadrado. Ao quadrado. Que função é que a gente estudou em cálculo que é elevado ao quadrado? Segundo grau. Segundo grau. O que significa? Se eu pedir para vocês fazerem um gráfico da energia cinética, Uma parábola. tem que ser uma parábola. E se essa parábola pode estar voltada com cavidade para cima ou para baixo? Então, todas as informações, pessoal, são importantes, elas não são excluídas. Então, como é que a gente calcula a energia cinética? A energia cinética é dado por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Essa é a fórmula, é muito simples, tá? A equação dela é muito simples. Tendo a massa, eu consigo calcular a velocidade desse corpo. E, assim como tendo a energia cinética do corpo tendo a massa, também consigo calcular a velocidade desse corpo. Então, tranquilo. Até aqui, alguma dúvida sobre isso que eu acabei de comentar? Nenhum. Tranquilo. Então, olha só. Então, como eu disse, eu vou apresentar para vocês, vamos fazer alguns exemplos. Vou fazer um exemplo aqui para mostrar para vocês. Então, olha só. A equação da velocidade de um corpo de massa igual a 20.000 gramas é dado por essa função aqui, ó, V igual a 3 mais 0,2 T SI. O que significa SI, pessoal? Sistema Internacional. Isso aí. O que isso representa? Ou seja, o valor da velocidade já está no sistema internacional, já está em metro por segundo, e o tempo também já está em segundo. Aí ele fala, qual que é a energia cinética desse corpo no instante t igual a 10? Então, de novo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar os dados. Então, olha só, o que eu tenho nos dados de informações? Eu tenho uma massa de 20.000 gramas, convertendo isso em quilograma, 20 quilograma,
E a minha velocidade ela é dada por uma equação, uma função. Né? Se fosse uma questão de prova, perguntasse que tipo de função é essa aqui, do primeiro, do segundo, exponencial, logarítmico ou trigonométrico? Primeiro grau. Primeiro grau. Tá? Mas não é o caso aqui. E for nos dado o intervalo de tempo de 10 segundos, então nós queremos saber a energia cinética. Então, olha só, velocidade é igual a 3. Quem é esse 3 aqui, pessoal? Quem é esse 3? O que é esse 3 aí? É o valor de quê? Se eu perguntasse para vocês. Não vê um caso, mas me deu vontade de perguntar. O 3 é o quê? Velocidade inicial, senhor? Velocidade inicial. Lembra a equação da velocidade? Velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o Tempo. tempo. Então, significa, minha velocidade inicial é 3, o 0,2 é a minha aceleração. Claro, não é o caso aqui a gente, né, perguntar para vocês, porque eu já sei que vocês sabem disso aí, sem medo de errar. Então, como for nos dado um tempo de 10, no lugar do t eu vou colocar 10, então até aqui a velocidade vai ficar 3 mais 0,2t, então fica 3 mais 0,2 que multiplica o t vale 10, então fica 3, lembrando que primeiro é a multiplicação, 3 mais 0,2 vezes 10 dá 2. Então, somando 2 mais 3, nos dá uma velocidade de 5 metros por segundo. Pronto. Tendo a velocidade, calcular a energia cinética é tranquilo, só jogar na fórmula. A energia cinética é massa, né? Deixa eu pegar aqui a expressão, talvez vocês não lembrem. A energia cinética é massa, a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, nós temos aqui a expressão da energia cinética. A energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, tá aqui, ó. A massa é 20, vezes a velocidade ao quadrado, que é 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, 20 vezes 25 dá 500, dividido por 2, 250 joule. Dúvida? Nenhuma. Então, olha só, o que é muito comum a gente aplicar? A gente aplica mais o teorema da energia cinética em relação ao trabalho. Por que existe relação entre energia e trabalho? Porque nós vimos, o que é trabalho? É a energia em transferência. E o que é energia? É a capacidade de realizar trabalho. Então, existe uma relação entre trabalho e energia. Então, essa relação é chamada o teorema do trabalho e energia, ou seja, o teorema do trabalho e energia cinética. O que esse teorema nos fala? Que o trabalho resultante, ou o trabalho total, realizado pelas forças, seja essas forças internas ou externas, é igual à variação da sua energia cinética. Então, ou seja, o trabalho realizado por um corpo é igual à variação da energia cinética. E está aqui, escrevendo aqui que nós já sabemos. O que é variação mesmo? Professor, variação é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. E isso aí. Como estamos tratando de energia, a variação vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Tudo bem, pessoal? Então, eu coloquei aqui um desenho apenas para exemplificar. Tem aqui uma bola, por exemplo. No momento que você chuta essa bola, ela vai ter uma velocidade inicial, você aplica uma força nela, ela vai se deslocando e vai adquirindo até chegar a uma certa velocidade final. Então, desde a velocidade inicial até a velocidade final, nós temos uma variação da velocidade. A energia cinética depende de quê, pessoal? De que depende a energia cinética? Da velocidade. Da velocidade. Então, se variar a velocidade, significa que tem uma variação da energia o quê? Cinética. Porque depende da velocidade. E se eu falar para vocês que inicialmente essa bola se encontrava em repouso, o trabalho aqui vai ser igual ao quê? 0. Não. O trabalho vai ser a energia cinética final, porque a inicial vai ser igual a quanto? 0. A 0. A inicial vai ser 0. Então, o trabalho vai ser igual à energia cinética final. E se eu falar para vocês que o corpo está se deslocando com uma certa velocidade inicial, que eu chamei de V0, e ele aciona os freios,
e reduz a sua velocidade até parar. Quando ele para, quanto equivale à velocidade final? 0. 0. Então, o trabalho vai ser igual à minha energia cinética ao quê? Negativo. Negativo, inicial. E se o trabalho é negativo, o trabalho é motor ou é resistente? Resistente. Resistente. Então, todas essas informações que a gente viu são importantes, gente. Só estou comentando porque vocês já vimos isso aqui. O trabalho ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Quando é positivo, o trabalho motor. Quando é negativo, nós temos o trabalho resistente. Tranquilo, pessoal? Então, vamos fazer aqui 2 exemplos para aplicar o teorema da energia cinética. Para a gente, vou fazer 2 situações aqui. Então, olha só o primeiro exemplo. Um motociclista em sua moto de massa 200 kg. Olha a informação importante. Eu estou considerando aqui que essa massa é o motociclista e a moto. Tá? Existe problema de física que falam apenas que essa massa é apenas da moto e depois te dá uma massa do ciclista e a massa do sistema é do conjunto. Com uma velocidade, então olha só, o motociclista está na sua moto com uma velocidade de 5 metros por segundo, acelera até atingir uma velocidade de 25 metros por segundo. Qual que é o trabalho da força resultante que atua no conjunto, ou seja, motociclista e moto? Se a gente não tivesse o conhecimento de energia, utilizando apenas a cinemática, a gente teria um trabalho enorme para calcular o trabalho. Por quê? Porque se eu só tenho a velocidade, o trabalho é força vezes deslocamento, e ia precisar calcular o deslocamento, usando a equação de Torricelli. Só que antes de usar a equação de Torricelli, primeiro eu teria que calcular a aceleração. Porque eu não tenho aceleração. Teria que calcular a aceleração, tendo o valor da aceleração, eu ia calcular o deslocamento. Depois de calcular o deslocamento, eu ia aplicar a fórmula do... Tendo deslocamento e aceleração, ia calcular a força resultante, que é massa vezes aceleração. Tendo a força, aí ia calcular o trabalho, que trabalho é força vezes o deslocamento. Olha só o trabalho que eu ia ter para calcular. Agora, com o teorema do trabalho e energia, fica muito simples. Por quê? Porque o trabalho é igual à variação de energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Não preciso calcular deslocamento, não preciso calcular aceleração, nem força, porque eu consigo usar o teorema de trabalho e energia. De novo, dado massa 200 kg, velocidade inicial 5 metros por segundo, aí quando ele acelerou, atingiu uma velocidade final de 25 metros por segundo. Então, basta a gente calcular a energia cinética inicial, está aqui, aplicando a fórmula. Energia cinética inicial vai ser massa, a velocidade ao quadrado, né? A velocidade vai ser a inicial, dividido por 2. Então, vai ficar 200, que é a massa, vezes a velocidade inicial é 5, dividido por 2. Então, se vocês fazem essa conta, vamos chegar num valor de 2.500 joules. Vou calcular a energia cinética final. A velocidade agora vale 25. Fica massa vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa mantém, porque é do conjunto, motociclista e a moto, então o sistema é único. 200, que multiplica 25 ao quadrado, dividido por 2. Fazendo essa conta aqui, então a gente chega em 62, né, ou 62.000, né, e 500 joule. Pronto. Tendo a energia cinética final e a inicial, basta calcular o trabalho. O que é o trabalho? A energia cinética final menos a inicial. Então está aqui, ó, o valor final menos o valor inicial, que nos dá 60.000 joule. Ou seja, você já viram na aula passada, posso pegar esses 3 zeros aqui, né, que representa o quilo, que é 1.000, posso escrever 60 kJ. Tudo bem, pessoal? Então, observe que é muito mais fácil aplicar o teorema de trabalho e energia. Eu ia ter que perder, ia gastar um tempo, se a gente não conhecer isso aqui, e utilizar os conceitos só de cinemática, né? Aí precisaria mudar força, precisaria mudar aceleração, então, e para ter aceleração, você precisa do deslocamento, né?
E para ter a força, você precisa da aceleração, então a gente teria um trabalho maior. Tranquilo, né, pessoal? Então, questões tranquilas, tá? Olha só o segundo. Um corpo de massa 10 kg parte do repouso. Olha a informação importante. Ele parte do repouso sobre a ação de uma força constante em trajetória horizontal após 16 segundos e atinge 144 km por hora. Aí ele pergunta qual é o trabalho realizado por essa força nesse intervalo. Isso aqui, gente, muitos alunos, em concursos, em provas, muitos deles se perdem. Porque olha só a questão, ele pede para você calcular o trabalho realizado nesse instante, ou seja, qual que é o instante? 16 segundos. Por que os alunos se perdem, professor? Porque esse tempo ali é apenas uma informação. Nós não vamos precisar utilizar esse tempo para nada. Esse tempo não vamos usar ele para nada, é apenas uma informação que ele nos passou. Primeiro, olha só, parte do repouso, pessoal. Se parte do repouso, quanto vale a velocidade inicial? Zero. Quanto vale a energia cinética inicial? Zero. Zero. Então, olha só, nos dados, Não. eu já consigo colocar essas informações. Ó, a massa é 10, velocidade inicial é zero, implica a energia cinética inicial é zero. Já não vou nem perder tempo de calcular, já sei que é zero. E a minha velocidade final vai ser 144 km por hora, convertendo, dividindo por 3,6, 40 metros por segundo. E ele deu aqui um intervalo de tempo de 16 segundos, que não vai servir para nada para a gente. Então, como a energia cinética inicial é zero, basta calcular a final. Massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa é 10, a velocidade é 40, 40 ao quadrado dividido por 2, né? Nos dá 8.000. Então, 8.000 joule. Então, o nosso trabalho vai ser 8.000 menos zero, que a energia cinética inicial é zero. Então, o trabalho é igual a 8.000 joule, ou, de novo, 8 quilojoules. Dúvida, pessoal? Tranquilo. Então, vocês vão observando que as coisas vão melhorando. Então, olha só. Então, eu vou apresentar para você, como eu disse, hoje eu quero apresentar para vocês as 3 formas de energia, né? Eu estou fazendo esse exemplo simples para apresentar elas para vocês. A outra energia que a gente é a potencial gravitacional, né? Que existem livros que só chamam energia potencial, tem livro que chama energia potencial da gravidade, então depende muito dos livros, mas isso não muda nada. O que eu quero que vocês observem? Pessoal, a energia cinética depende do quê? Velocidade. Da velocidade. Então, gravem isso. A energia potencial gravitacional depende apenas da altura. Então, se eu tenho uma determinada altura, eu tenho energia potencial gravitacional. Lembra? Quando a gente fazia aqueles exercícios lá, quando o homem lá na academia levantava lá o ferro lá, quando ele ficava parado lá com o peso lá em cima, eu perguntava para vocês quanto é que vale o trabalho. Vocês respondiam para mim zero, né, em relação à mão e o peso que ele está sustentando. Qual é que é a energia? A energia tem, professor, porque tem uma certa altura em relação à superfície terrestre. Então, tem energia potencial gravitacional. Então, conforme eu coloquei aqui na definição, né, é a função da posição de um corpo gravitacional, por exemplo, pode ser a Terra, né, o campo terrestre, e depende da intensidade do peso do corpo, né, que peso é massa vezes a gravidade, vocês podem ver na fórmula, massa vezes gravidade, no local onde se encontra, e da altura do centro de massa em relação a um plano horizontal de referência. Ou seja, como eu coloquei aqui, a energia potencial gravitacional, né, seja do corpo ou do objeto, ele está associado apenas à altura do corpo em relação à superfície. Pessoal, uma pergunta importante.
Se eu estiver no primeiro andar, estou num prédio lá, estou no primeiro andar, eu pergunto para vocês, o meu ponto de referência é o primeiro andar. Quanto vale a energia potencial gravitacional? Vale 0, se for o primeiro andar. Zero. Por quê? Porque o meu referencial é o primeiro andar e eu estou no primeiro andar, então não tem altura. Isso. Professor, mas você está no primeiro andar, tem altura em relação à Terra. Exatamente, só que eu estou colocando o meu referencial também no primeiro andar. Agora, eu desci a escada, fui, por exemplo, lá no térreo. Tem energia potencial gravitacional? Tem. Fui lá no segundo andar, no terceiro andar. Tem energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional depende da altura do corpo. Como é que a gente calcula ele? Massa, gravidade vezes altura. E vocês lembram que essa fórmula é a mesma do trabalho da gravidade, né? O trabalho da força-peso, que é massa, gravidade vezes altura. Então, a energia potencial gravitacional é massa, gravidade vezes altura. Professor, a altura é zero. Quanto é que vale a energia potencial gravitacional? Zero. Sem medo de errar. E aqui eu coloquei, então, as grandezas, né? Os nomes aqui das grandezas, né? E com as suas respectivas unidades, né? Respectivas unidades aqui no sistema internacional, conforme sempre eu tenho feito, para que vocês possam estar, então, dentro dos assuntos. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Acredito que é tranquilo. Depois da gente ver trabalho, né, a parte da energia ele é um assunto que não... A maioria, né, dos cursos que a gente trabalha não gera muita dificuldade. Porque depois que você aprende trabalho, coloca o trabalho, vê... Então, a parte da energia é mais a gente sentar no conceito e facilitar os nossos cálculos. Então, olha só, pessoal, vou fazer com vocês um exemplo. Esse é um exemplo que saiu no... Foi um exemplo que saiu na Unicamp, saiu também na Faculdade Mackenzie, e um exercício que rodou muitos concursos públicos por pequenos detalhes que eu acabei de falar, que alguns acharam ele muito difícil. Eles acharam muito, mas muito difícil, que eu achei muito, muito fácil. E que vocês também vão achar muito, muito fácil. Então, olha só. Uma pequena bola de borracha, de massa igual a 0,2 kg, é abandonada de um ponto A, situado a uma altura de 5 metros acima do solo. E depois de chocar com o solo, ou seja, na hora que é soltada de 5 metros, ela bate no solo e ela sobe, né, verticalmente até um ponto B, situado a 3 metros de altura acima do solo. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determina, letra A energia potencial gravitacional da bola nos pontos A e B, adotando o solo como nível de referência. Então, ou seja, vamos imaginar a situação. Eu tenho aqui o solo, tá? Isso aqui é o meu solo. Então, a bola inicialmente se encontrava aqui no ponto A. E o ponto A está a uma altura, em relação ao solo, de 5 metros. Aí essa bola vem e bate no solo. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a cor. A bola vem e bate no solo e atinge a uma certa altura, aqui no ponto B. Ele chamou de ponto B, que está a 3 metros do solo. E ele pede, então, para a gente calcular o trabalho na letra A. Ó, a energia potencial gravitacional. Tranquilo, gente, olha só. Vou pegar no ponto A, energia no ponto A, energia potencial no ponto A. Qual é que é a fórmula? É massa, gravidade vezes a altura. Então, simples. A massa vale quanto? 0,2. A altura do ponto A vale 5 e a gravidade vale 10. Então, se a gente fazer as contas, quanto é que dá a energia? 25 joules. Dá?
Tem certeza? Tem certeza que é 25? Sim. Não. Dá 10. Dá? 10. Dá 10. 10. Então, a energia vai ser igual a 10 joules. Isso aqui no ponto A. E no ponto B, a fórmula é a mesma, só vai mudar o valor da altura, energia potencial no ponto B. No ponto B. Vai ser, de novo, massa, que é a mesma, gravidade é a mesma, e a altura agora é 3. Quanto é que vai dar energia no ponto B? 6. Dá? 3. 6. 6? 6 joules. 6 joules. Então, Meia dúzia. tá aqui, ó, 6 joules. Acharam difícil isso aqui? Não. O pessoal achou difícil. Mas eles acharam mais difícil a letra B. Então, olha só, tá aqui, eu acabei de calcular. Sim? A pergunta... A energia potencial gravitacional nos 2 pontos, né? Nos pontos A e B. Isso, no ponto A e no ponto B. Na hora que você leu, eu fiz ela somando as duas alturas. Se eu tinha 16 metros, estava errado? 16 joules? Tá errado. Tá errado. Isso ali que você fez seria a energia mecânica, que nós vamos ver daqui a pouco. Beleza, obrigado. Seria a energia mecânica, ou chamada energia total do sistema. Certo. Então, olha só, pessoal. A letra A está resolvida, tranquilo. O problema desse estava na letra B. Olha só a letra B. Como se modificam as respectivas respostas calculadas na letra A se o nível de referência fosse agora o plano B? Ou seja, agora a minha referência está no plano B. Ou seja, no ponto B agora, esse ponto B, agora é o meu ponto de referência. Quanto vale a energia cinética no ponto B? A menos B. Não seria isso? Pessoal, quanto vale a energia cinética no ponto B? 6 joules. 0, pessoal. A referência está no ponto B. O plano de referência Nossa, agora é no ponto B. Então, tem que tomar cuidado. E isso que os alunos acharam que era difícil. Por quê? Esqueceram o que está escrito aí. A minha referência mudou. Agora eu estou analisando a partir do ponto B, não mais do solo. Então, olha só. Pode falar. Daniel, Sim? se eu analisar do ponto B, certo? Se, se a primeira altura foi 5 metros, eu não teria que calcular com uma altura de 2? Agora vai ser de 2, né? Ainda não calculamos. Eu só perguntei do ponto B. Que aí daria 4 joules. No ponto A vai dar 4 joules. Ah, entendi. Por quê? Porque a altura agora, que era 5, como estou analisando no ponto B, daqui para baixo vale 3, então como daqui para cima, agora tem quanto? 2. Beleza. Então, é por isso que o pessoal achou difícil, porque faltou ler essa informação que está aqui, ó. O nível de referência agora não é mais o solo. É como se fosse agora, você está analisando agora partindo dali para cima. Tranquilo, pessoal? Professor? Sim? Wender. Pode falar, Wender. Teve um aluno aí que fez uma conta aí, agora eu não sei o nome dele. Foi o Wesley. Como se fosse uma subtração do resultado do ponto A do ponto B. Não, aí a pergunta Pode ser teria... válido, né? Aí a pergunta teria que ser qual que é a energia em relação. Aí teria que aparecer a energia em relação ao ponto A e em relação ao ponto B. Ali sim. Eu só quero saber a energia nos pontos A e B, não em relação ao ponto A nem em relação ao ponto B. Respectivamente no ponto A e no ponto B. Entendi. Tranquilo? Se eu falasse, por exemplo, agora, qual é que é a diferença de energia entre o ponto A e o ponto B? Qual é que é a diferença de energia? Ou qual é que é a variação da energia, por exemplo? No ponto A, calculamos, tinha dado 10. 10 foi isso? Foi 10. E no ponto B, tínhamos calculado da primeira vez, 6. Tinha dado 6. Qual que seria a variação? 4. 4. E qual que seria o total? 16. Não, isso aí. Que são as duas que a gente tem. Então tem que tomar cuidado com o enunciado, Wender, tá bom?
Não, tranquilo, professor, porque o resultado chegaria ao mesmo objetivo ali, aí eu achei que poderia ser. Isso, chegaria, só que são duas coisas diferentes. A energia mecânica não é energia potencial. O resultado, sim. Se você fazer um projeto e você entregar para alguém 16, se tiver força dissipativa, você vai matar o projeto, porque você está dando 16, ele não sabe se é a cinética, ou é a mecânica, ou é a gravitacional. O resultado é o mesmo, só que o efeito não é o mesmo. Mesma coisa você comprar um comprimido paracetamol de 700 miligramas. O objetivo é tirar dor de cabeça. Só que se você pegar 700 miligramas, dá para uma criança de 1 ano, o mesmo comprimido, e você tomar, para você vai ter um efeito. Para criança de 1 ano, é capaz de sair na hora correndo e levar no hospital. Então, tome cuidado com isso aí, viu, André? De falar que o resultado é o mesmo. Sempre é bom sempre analisar o que está acontecendo. Tranquilo, professor, valeu. Então tá aqui, ó, aqui eu fiz a resolução, tá, para mostrar para vocês, que a gente já fez lá naquela que eu estava rabiscando, tá aqui a resolução. No ponto A, a energia vai ser 0,2, né, já vimos, já fizemos isso. E no ponto B, também tá aqui. E a letra B também tá aqui agora. Observem que eu coloquei um traço aqui em cima, né, para indicar agora a referência está no ponto B. Como meu referencial está no ponto B, não existe altura no ponto B, então a energia no ponto B é igual a 0. E a energia no ponto A é igual a 4, né? Onde a altura, se daqui para baixo é 3, então daqui para completar para dar 5, falta apenas 2. Daniel, Sim? eu tô com um pouquinho de dúvida. Eu não entendi por que daria 0, entendeu? Não tem velocidade? Não. A energia potencial só depende da altura. Da altura, certo? Qual é que é a altura dessa linha vermelha que eu fiz em relação ao próprio ponto B? Quanto é que vale a altura? 0. Se não tem altura, é 0. Ah, não considera a caída dele de 3 metros? Não, por isso é que eu falei. A energia potencial gravitacional, você tem que contar a altura a partir do ponto de referência. Beleza. Como a minha referência está exatamente em cima do ponto B, lembra aquele exemplo que eu falei? Se eu estiver no primeiro andar e eu falar para você qual é que é a energia potencial, sendo que o referencial é o primeiro andar? 0, porque eu estou no primeiro andar. Então, não tem nenhuma diferença de altura entre eu e o primeiro andar. Agora fez sentido. Entendeu? Agora, se eu descer, for no segundo, no terceiro, sei lá, ir em qualquer outro andar, subir ou descer, isso aí já vai mudar. Por isso é que eu falei que é 0. Por quê? Porque o meu referencial, ele agora está bem em cima do ponto B. Tranquilo agora? Sim, beleza. Obrigado. Então, beleza. Vamos embora, gente. Então, olha só, outro trabalho que vocês viram também, né? Isso eu tô tranquilo, que é o trabalho da força elástica. E também existe a energia potencial elástica. A energia potencial elástica, conforme nós vimos lá nas aulas, só depende da deformação da mola. Então, como nós já vimos, é aquela energia que é armazenada em sistemas elásticos, né? Eu coloquei aqui, por exemplo, o caso de uma mola, né? Que a mola pode ser alongada ou comprimida, né? Nós fizemos até várias simulações, eu mostrei isso para vocês. E a fórmula que a gente calcula a energia potencial elástica, tá? É igual do trabalho, né, da força elástica, que é K vezes X ao quadrado. Então, olha só, vamos fazer um pequeno apanhado. Energia cinética só depende da velocidade. Energia gravitacional, potencial gravitacional, só depende da altura. Energia elástica só depende da deformação. Tudo bem, pessoal? Dessa deformação, que pode ser elongação ou pode ser compressão. Pode ser comprimida ou pode ser alongada, mas é uma deformação. Então, olha só, as três energias, resumindo, é isso. A energia cinética depende da velocidade, a potencial depende da altura e a elástica, ela depende somente da deformação. Essa deformação, ela pode ser comprimida ou ela pode ser alongada. Tranquilo? Né? A fórmula é a mesma, vocês podem ver no material, a mesma que a gente viu, né, lá no trabalho da força elástica.
que é K vezes X ao quadrado, dividido por 2. Novamente, eu fiz questão de colocar aqui os nomes, as unidades. O K é a constante elástica da mola, que é dado por Newton por metro. O X é o deslocamento sofrido pelo corpo, né? Ou a deformação, que pode ser comprimido ou a mola pode ser alongada, né? Professor, sempre vai ser mola? Não. Eu comentei isso na aula passada. Mas a maioria dos casos, 90% das situações dos livros, acabou que o pessoal usa muito mola, mas poderia ser qualquer sistema elástico, tá? Não necessariamente mola, mas é muito comum didaticamente, a gente acabou usando mola e acabou que a mola ficou o elemento mais comum utilizado. Tem livros, você vai encontrar sempre mola, tá? Mas só passar essa informação para vocês que poderia ser qualquer sistema elástico, tá bom? Não necessariamente mola. Porque às vezes o aluno fala, não, meu professor falou que tem que ser só mola. Não, tá? A gente usa a mola didaticamente para representar, mas poderia ser qualquer outro sistema elástico. Tranquilo, pessoal? Então, não necessariamente uma mola. Então, olha só. A deformação de uma mola varia com a intensidade da força que a traciona conforme o gráfico. Está aí o gráfico. Determina a constante elástica da mola e a energia potencial elástica armazenada na mola quando esta estiver deformada de 4 centímetros. Primeira coisa, eu comentei isso na aula passada, a primeira coisa que a gente precisa sempre olhar é os eixos dos gráficos. Então, aqui tem a deformação em função da força. Ou seja, quando a força vale 500, o X vale quanto? 10. E lembrando as unidades, o X está dado em centímetro e a força está dado em Newton. Então é muito importante também não esquecer das unidades. Então olha só, pessoal. A energia cinética, ou potencial elástica, nós acabamos de ver, é igual a K vezes X ao quadrado dividido por 2. Então, eu tenho o X, porque ele quer saber, tomem cuidado, muitos alunos erram, ele utiliza o X igual a 10. Não, ele quer saber a energia potencial elástica quando a mola for deformada de 4 centímetros. Então, o meu X eu já tenho que 4 centímetros, então eu preciso apenas determinar a constante. Tá? Eu fiz questão de colocar aqui, determine a constante, eu poderia não pedir para determinar a constante, poderia ter pedido só a energia. E claro, para você calcular a energia, você precisaria primeiro determinar o valor da constante. Professor, como é que a gente calcula a constante? Fácil. Força elástica é igual a K vezes X. Isso aqui nós já vimos, K vezes X. O F, que é a força, vale 500. Nós queremos saber a constante. E o X, quando a força é 500, o X vale 10, 10 centímetros, é 0,1 metro. Então, o K vai ser... Quanto é que dá 500 dividido por 0,1? É a mesma coisa multiplicar por 10, né? 5.000 Newton por metro. Tranquilo, pessoal? Força elástica é igual a K vezes X. A força elástica vale 500, quando o X vale 0,1. Então, se a gente pegar 500 dividido por 0,1, é a mesma coisa você multiplicar o 500 por 10. Multiplicar por 10 é só acrescentar mais um zero. Pronto, feito isso, basta calcular a energia. Então, a energia vai ser o K, que é 500, 5.000, né? Vezes o X, 0,04, porque teu valor tem que estar em metro, tomem cuidado para não usar em centímetro, ao quadrado,
dividido por 2. Pessoal, quanto é que dá essa conta aqui? 40 mil joules. 4 joules. 4 joules. Então, nós temos uma energia especial elástica de 4 joules. Tranquilo? Então, tudo isso que eu fiz aqui rabiscando, tá? Tá aqui no material aqui, tá tudo resolvido, tá? Eu fiz aí rabiscando para vocês verem como é que se faz. Então, tá aqui, ó. Força elástica é igual a K vezes X. O K, a força vale 500, o K, que multiplica. De novo, tá aqui nos dados, já tirei os dados aqui. 4 centímetros é 0,04 metro. 10 centímetros é 0,1. Professor, como é que você fez centímetro para metro? Basta dividir o valor por 100. Então, 10 dividido por 100 dá 0,1. 4 dividido por 100 dá 0,04. Então, está aqui que nós já fizemos. 500 dividido por 0,1 é a mesma coisa multiplicar por 10. O K vai ser igual a 5.000 newton. Então, energia potencial elástica vai ser igual a K vezes X ao quadrado, dividido por 2, vai ser 5.000 vezes 0,004 ao quadrado, que vai dar 5.000 vezes 0,0016, dividido por 2. Essa multiplicação aqui dá 8. 8 dividido por 2 dá 4 joules. Dúvida, pessoal? Dúvida, pessoal? Tranquilo. Eu acho que foi o Wesley que tinha comentado, né? Que falou, professor, eu somei a altura e me deu 16, certo? Foi o Wesley? Foi o Wesley? Não lembro. Oi. Então, o que você fez, Wesley? Isso aí, fisicamente, a gente chama de energia mecânica. O que é energia mecânica? Ou energia total. Tudo bem? Certo. O que você fez? Você somou os dois, te deu 16. Isso aí representa a energia total. Pessoal, eu quero pegar esse gancho do Wesley já e explicar isso que está aparecendo aqui na tela de vocês ali. Então, o que o Wesley fez? Ele pegou as duas energias, somou e deu 16. Ele encontrou uma energia total. Esse 16 representa a energia mecânica do sistema. Tá? O que é energia mecânica? A energia mecânica, ela sempre é a soma da energia cinética com a energia potencial de um sistema. Só tomem cuidado, pessoal, porque nos livros não falam assim, professor, mas você só falou potencial. Exatamente. Quando você entende energia potencial, você tem que entender que essa potencial ela pode ser gravitacional ou ela pode ser elástica. Então, não faz sentido ficar colocando igual a soma da energia potencial, elástica, mais energia potencial gravitacional. Não, a energia potencial ela pode ser gravitacional ou ela pode ser elástica. Então, o que o Wesley fez? O que está escrito aqui? A energia mecânica, que é o cálculo da energia mecânica que ele fez, é a soma da energia potencial com a energia cinética de um sistema. Mas eu quero voltar aqui, que está escrito aqui em cima, aqui, ó, princípio da conservação de energia, gente. Vou falar para vocês, esse princípio talvez seja um dos princípios mais importantes que existe na física. Tá? E ele é tão importante que ele resolve o nosso problema de exercícios complicados que vocês não fazem ideia a simplicidade que ele nos dá para resolver problemas de físicas. O que esse princípio fala? A energia total do universo, tomem cuidado que não estou falando de energia total de um sistema, não, do universo, podendo haver apenas transformação. A energia total do universo ela é constante, podendo haver apenas transformações de uma modalidade a outra. Ou seja, vocês já ouviram falar isso aí, o princípio de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Lavoisier fez esse princípio para conservação de massa. E eu uso
Estou usando ele para passar essa informação para vocês. O que significa, professor? Então, na hora que você calcula aqui, por exemplo, um corpo está aqui a uma determinada altura, a gente calcula a energia potencial gravitacional. Professor, isso significa que professor, não tem cinética, então a minha cinética... Professor, como não tem cinética? A cinética é zero. O que isso aqui significa? Que toda a energia cinética transformou-se em energia potencial gravitacional. Então, nada se perde, tá? Os corpos não perdem energia, tá? A energia, ela sempre é constante. Ou seja, eu até fiz questão de colocar aqui, a quantidade de energia que eu tenho antes é a mesma quantidade que eu tenho depois. Então, a energia, ela é constante. A energia total do universo, ela é constante. O que acontece apenas é transformação de um tipo para o outro. Imagina, por exemplo, eu tenho, por exemplo, um corpo aqui está subindo. Eu joguei, por exemplo, uma pedra no alto, a pedra está subindo. No momento que essa pedra está na minha mão, eu estou jogando ela, essa pedra tem uma velocidade inicial, não tem? Então ela vai estar subindo. Se tem velocidade, tem que energia, pessoal? Cinética. Cinética. Só que vai chegar um ponto, essa pedra vai chegar a uma determinada altura. Pronto. Vamos supor que ela ficou parada aí, supondo. Agora, que energia que ele tem em relação ao solo? Potencial gravitacional. Potencial gravitacional. O que significa, professor? A energia cinética que ele tinha enquanto estava se movendo, ele transformou essa energia cinética para energia potencial gravitacional. E o contrário acontece. Por exemplo, o corpo está lá em cima a uma certa altura. De repente, ele começa a descer, começa a cair. À medida que ele vai descendo, a altura vai diminuindo, concorda? Uhum. E a energia potencial gravitacional vai se transformando em energia o quê? Cinética. Cinética. E vice-versa. Por isso é que eu falei para vocês aqui que a energia antes é igual à energia depois. Nada se perde, tá? Nada se cria, apenas se transforma de um tipo para o outro. Tá? E eu coloquei aqui, atenção, em um sistema mecânico conservativo, a energia mecânica total é sempre constante. Tá? Professor, o que é um sistema conservativo? O que é um sistema mecânico conservativo? Nós já vimos na aula passada o que é uma força conservativa. Um sistema é chamado mecânico conservativo, é aquele sistema em que as forças que realizam trabalho transformam exclusivamente, essa frase é muito importante, transformam exclusivamente energia cinética em energia potencial. Quando um sistema ele transforma exclusivamente energia cinética para energia potencial ou potencial para energia cinética, esse tipo de sistema ele é chamado de sistema mecânico conservativo. Então, olha só, gente, vocês vão perceber, né? Para usar esse sistema, ele é tão eficiente, é tão importante, que minimiza o problema nosso para resolver exercícios. Vocês podem pegar depois, para vocês verem a simplicidade, peguem a lista lá que a gente fez lá de queda livre, que a gente viu lá, lançamento lá, queda livre, peguem aquela lista, vocês vejam do jeito que a gente fez lá, tinha que ver os intervalos, agora pega aquela mesma lista, aplica o princípio da energia. Você vai ver que é muito, mas muito simples. Aí você fala, professor, mas por que a gente não aprende antes isso aí? Porque a gente não tem os conceitos ainda de energia. Vou mostrar para vocês como é que a gente aplica. Né? Nada melhor do que um exemplo, fica mais claro. Olha esse exemplo que está na tela. Numa montanha russa, um carrinho de 300 kg de massa é abandonado do repouso. Então, ou seja, nesse ponto aqui, o carrinho, né, ele se encontra em repouso. Se se encontra em repouso, a velocidade dele inicial é igual a quanto? Zero. Quanto vale a energia cinética dele inicial? Zero. Ou seja, vou chamar energia cinética no ponto A. Quanto vale a energia cinética no ponto A, pessoal?
0. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida? E aí ele fala que o ponto A se encontra a uma altura de 5 metros, e suponha que não tem força de atrito, não tem também a resistência do ar, né? E a gravidade é igual a 10 metros por segundo, ele pede, determine a velocidade do carrinho. Como é que a gente aplica o princípio da energia mecânica? O que o princípio fala? Ó, a energia mecânica, num certo ponto, tem que ser igual à energia mecânica também num determinado ponto. Professor, quais são os pontos que eu vou escolher? Basta eu olhar o que o problema está pedindo. Ele quer saber qual é a velocidade do carrinho quando ele chegar em que ponto? Ponto B. Ponto B. Então, o que eu faço? A energia mecânica no ponto B tem que ser igual à energia mecânica no ponto A. São os dois pontos que eu vou analisar, o ponto A e o ponto B. Professor, eu poderia pegar o ponto B e o ponto C? Pode, dar o mesmo resultado, qualquer ponto que você quiser pegar. Então, o que vocês precisam perceber? Que a energia no ponto B, ela tem que ser igual à energia no ponto A. Nós já vimos que a energia não se perde, não vai se criar. Então, a quantidade de energia que eu vou ter no ponto A é a mesma que eu vou ter no ponto B. Pergunto para vocês, no ponto B, a referência aqui é o Sol. No ponto B, que energia nós temos no ponto B? Potencial. Não, potencial não tem, não tem altura. Concorda comigo em relação ao Sol? 15 mil joules? Não, não. Negativo? Não, só quero saber se eu tenho energia cinética ou potencial, não valor. Cinética. Então, no ponto B, ele tem apenas energia Cinética. cinética. E no ponto A, que energia que ele tem? Por quê? Potencial gravitacional. Oi? Potencial gravitacional certo. no ar. Entendi. No ponto A, ele tem apenas energia potencial Gravitacional. gravitacional. Como é que eu calculo a energia cinética? É massa Vezes a velocidade ao quadrado. ao quadrado dividido por... Como é que eu Dois. calculo a energia potencial gravitacional? É massa, Massa vezes a gravidade. gravidade vezes a Vezes a altura. altura. Corta Professor, massa. Professor, não acredito que é tão simples assim. É tão simples assim mesmo. Por isso que eu falei que isso aqui resolve o nosso problema. O princípio da conservação da energia, ele nos dá uma forma da gente resolver as situações simples. Então, eu posso cortar, olha só, professor, mas tem a massa nos dados, não interessa, eu posso cortar a massa com a massa. O que sobrar aqui? V ao quadrado sobre 2 igual a gravidade vezes a altura. Tudo bem, pessoal? Pessoal, tranquilo? Daniel, Sim? mas só para me ver se eu entendi, eu acho que você já até falou, mas a energia cinética aí está sendo 0, Aonde? no ponto A. Isso, por isso que eu não coloquei, mas como tem altura, tem a potencial gravitacional. Sim, aí a potencial gravitacional multiplica pela altura de 5 metros. Isso aí. Não fiz a conta ainda, mas é isso que você falou, vai ficar 10 vezes 5. 10 vezes 5, vai dar 50 joules. Isso. Então, vai ficar V ao quadrado sobre 2, conforme vocês já falaram, igual a 50. Certo? Certo. Agora, só pegar o 2 e multiplicar o 50. Quanto é que fica 2 vezes 50? 100. V ao quadrado igual a 100. Então, V ao quadrado... V V ao quadrado igual a 100. Então, a velocidade dele vai ser igual a quanto? É raiz de 100. Quanto é que dá a raiz de 100? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Olha só, simples, gente. É mesmo. Acabou. Simples. Só analisei as energias. Esqueci. Não precisa analisar movimento, não. Só me interessa conservar a energia. Por quê? Porque eu sei que a energia, em qualquer ponto que eu pegar, ela vai ser a mesma. Se eu analisar o ponto A e o ponto C, o ponto B e o ponto C, vice-versa. Então, olha só, vocês até já acabaram resolvendo ele, né? Mas eu fiz questão, como sempre, de resolver ele aqui, ó. Então, tá aqui, ó.
né? Para quem está com dúvida, professor, como a gente fez? O que eu sei? Que a energia antes vai ter que ser igual a energia depois. Ou seja, qualquer ponto que eu pegar, a energia é a mesma. Então, eu peguei aqui apenas 2 pontos, analisando o ponto A e o ponto B. Então, a energia mecânica no ponto B tem que ser igual à energia mecânica no ponto A. No ponto A, o problema fala que ele encontra-se em repouso. Se se encontra em repouso, velocidade é zero. Então, não tem energia cinética no ponto A, vai ter apenas energia gravitacional. E no ponto B, ele vai passar aqui com uma certa velocidade. E no ponto B não tem altura, professor. Não tem, porque a referência é o plano horizontal. Então, não tem altura. Se não tem altura, não tem energia potencial, só tem apenas energia cinética. Aí está aqui, a energia cinética é massa, V ao quadrado sobre 2. A energia potencial é massa, gravidade vezes altura. Corta a massa com a massa. Olha só que legal, nem a massa até eu vou utilizar. Professor, eu quero substituir aqui o valor da massa e aqui vai dar o mesmo resultado? Vai, mas você só vai dar mais trabalho. Então tá aí, nós fizemos aqui, que vocês fizeram, V ao quadrado igual a 100, V vai ser igual a raiz de 100, e raiz de 100 é igual a 10 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Então é só conservar. Depois, vocês podem fazer isso, olha só. Deixa eu abrir aqui a minha tela. O que a gente fazia lá em queda livre? Um corpo, por exemplo, era abandonado a uma determinada altura, certo? A gente fazia isso, o corpo descia, era uma determinada altura. O que eu faço, professor? Eu chamo aqui de ponto A e eu chamo aqui de ponto B. Né? Vamos supor que ele está descendo. Vamos supor que eu quero saber a velocidade apenas dele, que ele chega no ponto B. É simples. Eu faço a energia mecânica no ponto A, tem que ser igual à energia mecânica no ponto B, em relação, né? Supondo que aqui, por exemplo, é o meu ponto de referência. No ponto A, em relação à referência, vou ter apenas energia potencial. Caso, como é queda livre, a velocidade inicial é igual a zero. Né? E no ponto B, professor, ele vai passar com uma velocidade, vou ter energia cinética. Na hora, a gente resolve o problema sem perder muito tempo. Então, vocês vão perceber isso, que é muito prático e simples aplicar o princípio da conservação da energia. Então, olha só, para fechar a aula de hoje, está aí mais um de conservação de energia. Uma partícula de massa 1 kg é lançada verticalmente para cima. Então, eu estou lançando a partícula, ela está aqui. Supor que aqui é o solo. Né? Supor que está aqui na minha mão, eu estou lançando ele. Então, se eu estou lançando, ele tem uma certa velocidade inicial. Estou lançando e vai subindo, até onde, não sei. É lançado, então, verticalmente para cima, com uma velocidade de módulo igual a 20 metros por segundo, num local em que a resistência do ar é desprezível e a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Adotando o nível horizontal como ponto de lançamento, então, ou seja, aqui na horizontal, é o meu nível de referência, tá? Determine, letra A, a energia mecânica, e letra B, a altura do ponto em que a energia cinética é o triplo da energia potencial gravitacional. Professora, parece que agora complicou. Não, não complicou não. Vocês vão... Ele pediu para a gente calcular a energia mecânica. Nós já vimos que a energia mecânica é o quê? O que é energia mecânica? É a soma da potencial mais a cinética. A energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Isso aí que a gente viu. Pessoal, nesse momento aqui que eu estou lançando aqui nesse referencial, que energia que o corpo tem? Cinética. E a potencial, vale quanto? Zero. Zero. Então, olha, simples. Então, isso aqui é zero.
Nesse momento que eu estou lançando, o referencial é o solo, não tem altura. Isso aqui é zero, então a minha energia mecânica é simplesmente igual à energia cinética. Então, a energia cinética é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Onde a massa é 1, vezes a velocidade é 20 ao quadrado, dividido por 2. Quanto é que dá minha energia mecânica? 200. 200 joules. 200 joule. O meu tinha dado 200, só que eu tinha feito errado. Se fosse outros valores, teria dado errado. Então, a minha energia mecânica, a letra A já está resolvido, a energia mecânica é igual a 200 joule. Então, olha só como é que é muito interessante quando a gente analisa, né, a conservação da energia. Vou colocar aqui seu valor aqui em cima, 200 joule. Então, olha só, agora a letra B, ele fala para a gente calcular a altura do corpo, né, ou seja, quando o corpo tiver uma determinada altura, né, uma certa altura H, em que a energia cinética é igual a 3 vezes a energia potencial gravitacional. Tá aqui, seja o triplo. Triplo significa 3 vezes. O que a gente sabe? A energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial gravitacional. Quanto vale a energia cinética? 200? Não, ele falou 3 vezes a energia potencial gravitacional. Ah, me dá 1.800 joules. Não, 600 joules. Oi? 600 joules? Não, esqueça a conta. Só estou lendo o problema. A energia cinética é 3 vezes a energia potencial. Então, no lugar da energia cinética, eu vou colocar 3 vezes a energia potencial. Mais... Energia potencial não é zero? Oi? Energia potencial não é zero? Não, tem altura. Ué, se você quer saber a altura, é porque ela não é zero, concorda? Alguma dúvida, Wesley? Não, eu concordo, só que assim, eu fiquei com um pouquinho de dúvida, porque você falou para mim, você falou que a energia mecânica, né, era igual à energia cinética. É igual, é sempre a soma. Isso, a energia mecânica está aqui. E a potencial gravitacional, que seria zero naquele momento. Não, só que esqueça, aquilo foi na letra A. Agora o problema, a letra B mudou a situação. Ele tem energia cinética que é 3 vezes a potencial. Então o corpo está em movimento, está a uma certa altura. Mas assim, ele seria zero, então, naquele momento, por conta do nível horizontal lá, que fala. Isso, no começo sim, porque o referencial foi no começo por causa da horizontal. Agora não, imagina que você jogou uma pedra para cima. A pedra, enquanto estiver subindo, tem altura, também tem velocidade, concorda? Concordo. Então tem as duas energias acontecendo ali. A cinética, porque ele está subindo com uma certa velocidade, e a gravitacional, porque ele também está a uma certa altura em relação à sua mão. Tranquilo? Sim, entendi. Então eu tenho as duas. Agora, se ele falasse que ele parou que ele chegou na altura máxima, quando ele chega na altura máxima, ele tende o que? A descer. E na altura máxima, a velocidade final vale quanto? Quanto vale a velocidade final na altura máxima? Zero. Zero. Só que nesse caso, ele não falou que parou. Ele falou que ele chegou numa altura em que tem uma energia cinética que é 3 vezes a potencial. Ele não falou que ele está parado, você está continuando subindo. Beleza. Então, a energia mecânica vai ser a cinética mais a energia potencial. E no problema, ele fala que a energia cinética é 3 vezes a potencial. Então, no lugar da cinética, eu vou colocar 3 vezes. Vai ficar 3 vezes a energia potencial mais
a energia potencial. 3 vezes energia potencial mais energia potencial, quanto é que dá? 4 vezes energia potencial. Tudo bem, pessoal? 3 mais 1, 4. Tranquilo? Alguém? Professor, não entendi por que deu esse 4. Porque 3 vezes energia potencial mais energia potencial. Mesma coisa, somar 3x mais x, dá 4x. Então, a energia mecânica, eu já calculei, professor, já calculei, que é 200. Eu já tenho energia mecânica igual a 4, que multiplica a energia potencial é massa, gravidade, vezes a altura. Só fazer a conta, deixa eu abrir, voltar aqui na página, só fazer a conta sem medo de errar. Então tá aqui, ó. Na letra A que nós fizemos a energia cinética, mais a gravitacional que é 0 no momento de lançamento aqui no referencial. Então a energia mecânica vai ser igual à energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. A massa vale 1, a velocidade é 20, dividido por 2 dá 200 joule. Já na letra B, a energia cinética, ele fala que é 3 vezes a energia potencial. Então a energia mecânica é a energia cinética mais a potencial, onde a cinética é 3 vezes a potencial, mais a própria energia potencial, que nos dá então uma energia mecânica de 4 vezes a energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é massa, né, gravidade, vezes altura. Então, fica 4 que multiplica a massa, a gravidade vezes a altura. 4 que multiplica a massa é 1, a gravidade é 10, e a altura que eu quero saber. Então, me dá 40 vezes H. A energia mecânica, já calculamos que é 200. 200 igual a 40 vezes a altura. Então, a minha altura vai ficar 200, dividido por 40. Posso cortar esse zero com o zero de baixo. 20 dividido por 4 dá 5 metros. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, já que ninguém tem dúvida, deixa eu voltar lá. Sim? Assim, eu entendi, mas eu não me convenci, cara, porque... Isso é bom, isso é um sinônimo bom. Porque que acontece? Se você fala que ela é 3 vezes Isso. a energia potencial, Isso. como é que ela soma a energia potencial de novo? Como é que ela soma? Por que ela soma? Se ela é 3 vezes, ela é 3 vezes a energia potencial. Não. É que deixa eu abrir aqui a minha tela, eu vou compartilhar. É que você está confundindo duas coisas diferentes. Deixa eu voltar aqui. É que você está confundindo a fórmula da energia mecânica com o enunciado. Deixa eu voltar aqui. Dá para ver essa minha tela que está em branco? Sim. Então, olha só, vou colocar a fórmula aqui, ó. A energia mecânica, fórmula da energia mecânica, é igual a energia cinética mais a energia potencial. Essa é a fórmula da energia mecânica. Agora, o problema o enunciado é a energia cinética é igual a 3 vezes a energia o quê? Potencial? Gravitacional. Ué, só troquei no lugar aqui, ó, nesse lugar da energia cinética, só coloquei 3 vezes a energia potencial. Aí vai somar, porque já tem energia potencial aqui na fórmula. Eu só troquei no lugar da energia cinética, eu coloquei 3 vezes a energia potencial. Certo, eu entendi. Mas aí, então, quer dizer que, assim, porque eu não consegui completar 100%. Tá. Deixa eu mudar a letra, tá bom. Fala para mim, quanto é que dá 3x mais x? 3x mais x dá 4x. Ué, por que 3 vezes energia potencial mais energia potencial não dá 4? Não, concordo. Certo? Certo. Mas assim, né, no enunciado, o pedido é da energia mecânica. Não, né? não. A letra B é a altura. Letra B, não a letra A. Letra A já foi. A letra B, nós queremos saber a altura do corpo.
Em que altura que o corpo vai se encontrar quando ele tiver uma energia cinética, o triplo da potencial? Essa é a pergunta. Ah, beleza. Agora sim fez sentido, porque aí você tem que manter a fórmula, porque senão você vai estar correspondendo como se tivesse a altura menor, né, do que Isso. ele pede. Isso aí. Difícil aqui, mas entendi. É normal, isso aí acontece. Devagar e bem a gente vai chegando lá, aos poucos. Beleza. Isso aí acontece, tá? Isso aí não é problema, não. Isso aí acontece, isso faz parte. Professor, tem como voltar só no resultado ali? Do que deu a altura? Se tem como eu voltar no resultado que você falou? Da letra B? Tem sim. Deixa eu compartilhar novamente aqui essa tela com vocês, para eu voltar aqui. Tá aqui a letra B. Pode falar, Wendel. Tá aí a tela. Agora, se você quiser fazer 2 cálculos, o que vocês poderiam fazer também? Professor, eu não queria substituir ali para dar 4, eu quero fazer tudo separado. Vou calcular primeiro a energia cinética, que é 3 vezes a potencial, e depois somar ela na fórmula de energia mecânica. Dá a mesma coisa também. Só você vai ter mais trabalho. Pode falar, Wendel. Agora eu vi, professor. Aqui, ó. Onde que eu errei aqui? Ah, sim. Entendi totalmente agora. Tranquilo. Pessoal, então, olha só, mais uma vez reforçando, tá? Conforme eu já havia dito no começo da aula, que a atividade avaliativa de física já está disponível lá no AVA de vocês, tá? Não será enviada no grupo de vocês, ela já está disponível lá no AVA, tá? Lá no vosso AVA lá. Professor, como é que eu faço para acessar a atividade avaliativa? Lá no vosso AVA, no canto direito, aparece lá o quê? O que aparece lá? Tem lá minhas mensagens. Então, se você clicar lá nas minhas mensagens de cada disciplina, vocês vão ter o acesso lá, tá? Às atividades avaliativas. Eu até comentei no começo que na hora que eu enviei, acredito que teve atividades que foram dobradas, tá? Mas é as mesmas, tá? Apenas uma única atividade. Professor. Sim? Não é cada atividade, todas as atividades vai estar caído lá nas minhas mensagens. Na verdade, seja as minhas, como do professor Henrique, né, e dos outros professores, todas vão estar lá. Verdade. Muito obrigado por ter dado esse feedback aí, porque às vezes, para não dar a impressão que é só as minhas, não, todas, lá vocês vão, aparece o nome do professor e a atividade que vocês têm para fazer. Então, vocês já pegam atividade física e vocês já fazem também. A de cálculo também já está lá no AVA também, tá? Já está lá, então vocês vão ver lá de cálculo e a de física, no meu caso, e para os outros alunos vai ter a de metrologia também disponível para vocês lá. Então, qualquer dúvida, né, a gente está aqui, a gente só não responde questões, resolver, só resposta, né, a gente não sabe, a gente esquece. Professor, tá? só uma dúvida.